Fala, vencedores, como é que vocês estão? Hoje eu vou estar falando sobre Lashon Hara. O que é isso, Daniel? O pecado da maledicência. Lashon, em hebraico, significa língua Hara má. É o pecado da língua má. Isso acontece muito no nosso meio. E a pergunta é, por que muitas pessoas começaram a normalizar esse comportamento? Por que muitas igrejas isso é normal? Vou te falar por quê. Porque na cultura em que nós vivemos, no Brasil, é normal falar mal da vida dos outros. Vende, né? Dá visualizações. Então, é uma cultura que fofoca é normal, que maledicência é normal. E aí muitos cristãos se deixaram levar por esse comportamento porque é normal para todo mundo, porque onde ele vai tem gente falando mal dos outros. Só que aí que está a questão. Não é normal para Deus. Não é porque todo mundo faz, não é porque todo mundo pratica, que significa que é certo diante dos olhos de Deus. Não é. A gente precisa entender que esse comportamento é extremamente prejudicial. Destrói casamentos, destrói amizades, destrói reputações. E todo caluniador, todo fofoqueiro, todo aquele que vive para falar mal dos outros, ele está semeando uma semente para a sua própria vida. Uma semente de destruição. Entende? Está derramando sangue inocente. Mas aí que está a questão. Nós como cristãos, é normal sair de um culto? Eu sei que parece uma pergunta estranha. É normal sair de um culto todo domingo e cometer adultério? Cometer crimes? Tirar a vida de outra pessoa? Todo domingo. Imagina esse comportamento. É normal? Até escandaliza, né? Só que tem um detalhe. Por que todo domingo, depois do culto, muitos cristãos se reúnem para falar mal dos outros? Para falar mal dos irmãos, de quem está chegando agora, do pastor? Por que esse comportamento é normal, sendo que está na mesma lista? É pecado também. Maledicência é pecado. Aquele que fala com falsidade. Provérbios 6, né, a partir do verso 16 em diante, fala que 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. O que significa isso? A sétima a sua alma abomina? Que ele tem nojo. Sabe qual que é a sétima? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Agora só que tem um detalhe, tem uma frase que eu gosto de falar. Só existe palhaço porque tem plateia para sorrir. O que significa isso? Você sabe por que os caluniadores, aqueles que vivem desse pecado, os cristãos que vivem desse pecado, e eu não estou falando daquela pessoa que chega agora, a pessoa que chegou agora e está conhecendo o evangelho, é óbvio que talvez ela tenha esse comportamento. Estou falando daquelas pessoas que estão mais de 10 anos, 15 anos e que vão para a igreja todos os dias e que nunca se consertaram. Ou está vivendo de qualquer jeito porque quer ou está fazendo graça do evangelho. Está fazendo graça da cara de Deus, entende? Estou falando dessas pessoas. Sabe por que o nível dessas pessoas aumenta, o nível da fofoca, da maledicência, da mentira? É porque existem pessoas que escutam. Não seja esse tipo de pessoa que fique dando liberdade, que fique dando palco para fofoca, para maledicência. Sabe por quê? Porque senão você será cúmplice. Você será cúmplice em uma atitude que para Deus é nojento. Consegue entender? E outra, quantas pessoas, quantas almas, quantas pessoas saíram da igreja por causa desse tipo de pecado maldito? Em que vira um comportamento totalmente imaturo. A maturidade espiritual começa quando você começa a cortar essas pessoas. Fulano, você viu o fulano? Cara, eu acho que fulano não sei o que, não sei o que. Irmão, não, Deus abençoe a vida do fulano. Eu tô focado com a minha. Tá bom? Seja um verdadeiro amigo. Não fale com falsidade com as pessoas. Se você tem um problema com alguma pessoa, com algum irmão, chega no irmão e resolve. Irmão, eu não gostei da forma como você me tratou. Resolve com ele. E se ele for também maduro espiritualmente, ele vai entender, meu irmão, desculpa, eu não sabia. Eu não deveria ter feito aquela brincadeira com você. Me perdoe, pronto, os dois resolveu ali. Mas não. Muitos preferem o comportamento imaturo da fofoca. Quando vira as costas, vai falar mal do irmão. E vive magoado com o irmão. Porque não quer chegar na cara dele e resolver o problema. E falar do problema. Falar do problema com seu irmão. Isso é maturidade. Agora, quando a pessoa fala mal, isso é imaturidade. Até quando muitos da igreja terão esse comportamento?
em que quando termina o culto vai falar mal das pessoas, vai fofocar? Por que não fala da palavra? Isso é a prova do que domina o coração dessa pessoa, que não é a palavra de Deus. E se for perguntar, talvez essa pessoa nem sabe da palavra. Tá ali só para cumprir horário, só para status, é ou não é? Tá ali só para dizer que foi para a igreja e começa a se sentir espiritual. Ei, se sentir espiritual não é ser espiritual. Achar que é espiritual não é ser espiritual. Espiritualidade verdadeira não é falada, ela é praticada. E é nas tuas atitudes diárias do seu trabalho. Imagina um cristão com um comportamento diferente. Você precisa entender que um cristão ele ganha mais pessoas para Jesus vivendo o evangelho do que falando. Mas a gente vive numa geração de faladores. Fala, vamos para a igreja, vamos fazer isso, não sei o que. Mas na hora de mostrar Cristo não mostra. Como que a gente chama as pessoas para ir na igreja, sendo que elas nem veem Cristo em nós? A gente está falando de Jesus, mas a pessoa olha, tá, mas cadê ele na tua vida? Cadê ele nas tuas atitudes? Você acha que as pessoas que não vão para a igreja, você acha que as pessoas que não conhecem o evangelho não te observam? Eles observam sim, e muito mais as tuas atitudes do que as tuas palavras. Porque as palavras podem até comover, mas as atitudes diferentes mostram quem de fato domina a sua vida. Você ganha mais pessoas para Jesus vivendo o evangelho. Imagina uma igreja de pessoas que cortam, essas pessoas que vivem da maledicência. Quando alguém vem falar mal de você, corte essa pessoa. Ou falar mal de outra pessoa, corte essa pessoa. Não, meu irmão, Deus abençoe, tá? Não quero saber disso não, quero saber da minha vida, eu tô focado na minha vida. Essa pessoa vai pensar 2 vezes antes de levar a fofoca pra você. Sabe por que talvez tenha alguém levando tanta fofoca pra você? Porque você tá permitindo, porque você dá liberdade, porque você dá palco. Muitos cristãos dão palco para essas pessoas caluniadoras, mentirosas, porque talvez achem o caluniador e fofoqueiro engraçado. Mas aí que tá. Imagina o tanto de piada contada que já destruiu muitas pessoas, o emocional de muitas pessoas. Daniel, o crente não pode se divertir? Não estou falando isso. Mas que diversão é essa que para mim sorrir eu preciso menosprezar e diminuir a outra pessoa? É casais cristãos falando mal do cônjuge na mesa, né? Ah, essa daí, ó, que não sei o quê. Não, esse daí, que não sei o quê. Isso é normal para você? Não tem graça aos olhos de Deus. Isso é um comportamento infantil, imaturo. Falar mal dos irmãos, falar mal da esposa, falar mal do marido, isso é um comportamento infantil. Eu não vejo quase ninguém falando sobre esse assunto da maledicência. A maledicência está no mesmo nível do adultério, da fornicação. Porque esses pecados escandalizam tanto, né, muitos cristãos. Mas por que é normal? Por que normalizaram esse comportamento de fofoca, de calúnia? As pessoas preferem julgar do que conhecer a história. Preferem falar mal dos outros do que resolver o seu problema com o seu irmão. Não gostou da forma como seu irmão falou com você? Chega nele e fala: meu irmão, não gostei daquela piada que você fez comigo. Eu gostaria que isso não se repetisse. Pronto. Mas tem gente que fala? Não. Prefere sair falando mal. Não, aquele cara lá ficou falando isso aqui, que não sei o que. Não, e resolva com seu irmão. Ser espiritual não é nunca errar. Ser espiritual é quando há um erro, você resolve o mais rápido possível. Não fica criando outros. Entenda isso, irmão. Lashon Hará destrói tua vida, atrasa a tua vida. Inclusive a tua vida financeira também. Pode observar que a vida financeira das pessoas mais derrotadas, elas têm um comportamento em comum. Muitos crentes que têm a vida financeira mais derrotada, eles têm um comportamento em comum. Vivem para falar mal da vida dos outros. Pode observar. Você conversa com pessoas prósperas, muitas delas, os assuntos não é nem sobre a vida de ninguém. É sobre Deus, é sobre crescimento, é sobre inteligência espiritual, inteligência emocional. Que esse seja o assunto das tuas mesas. Convida o Espírito Santo para estar na mesa. Tem cristão que, depois do culto, convida o diabo para sentar na mesa junto com eles, numa lanchonete, num restaurante. Entende? Esse comportamento não pode ser normal no nosso meio. Porque se a gente normaliza isso, a gente destrói muitas pessoas. A verdade é essa. Maledicência é pecado, não é porque todo mundo faz que é normal para Deus, tá? Sempre foi errado isso. E sempre será.
ok? Então, grava isso, guarda esse vídeo, guarda essa mensagem no seu coração, deixa o seu like, ok? Corte pessoas que trazem fofoca, e se você é uma das pessoas que leva fofoca, fecha a boca. Aprende a ter outros assuntos. Pessoas vazias é que vivem para falar mal da vida dos outros, sabe por quê? Porque não lê a Bíblia, entendeu? Porque não estuda uma coisa decente sobre inteligência emocional, espiritual, enfim, assuntos produtivos. É por isso que o assunto que mais fala é sobre a vida dos outros, porque a vida da própria pessoa está vazia. Ei, anote isso. Cuide da sua própria vida, tá? Porque no fim de tudo é você e Deus. E aquilo que você fez aqui na Terra, tá? Guarde isso no seu coração, compartilhe com mais pessoas, deixe o seu like, você que não é inscrito, se inscreva e deixe aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Se você quiser adquirir algum e-book meu, tem um e-book que eu escrevi, Luz na Escuridão, que eu falo de inteligência emocional e espiritual. Link está na descrição se você quiser adquirir. Tamo junto, fiquem na paz, fiquem com Deus.